na Combinha Chico. E bem aqui no começo a gente já tem uma mesinha portátil que nos auxilia bastante nos cafés da manhã, nos jantares. É muito bom para a gente aproveitar a área externa também. Está bem acoplado aqui o nosso fogão. O fogão é de 2 bocas, é de formato cooktop. E aqui embaixo a gente tem também já o nosso botijão de gás, incluindo todos os nossos materiais de limpeza. Aqui fica mais fácil da gente pegar e manusear, principalmente a parte de limpeza, do porta-pote e tudo mais. Então a gente deixou aqui bem aqui embaixo do fogão, junto com o botijão de gás. Agora eu vou mostrar para vocês a parte da cozinha. A gente tem aqui uma geladeira. A gente comprou a geladeira usada, 120 normal. Só que a gente fez uma transformação com motor 12 volts. Mais pra frente o Bruno vai mostrar toda a nossa parte elétrica. Então essa travinha nos auxilia então para a porta da geladeira não abrir durante a viagem, né? Então quando a gente tá em transporte a gente deixa travado e quando a gente usa no dia a dia a gente destrava, né? Então aqui fica todos os nossos mantimentos, todas as nossas comidas na geladeira. Até então a gente não teve problemas, né, com a geladeira, ela tá gelando super bem e tá funcionando super bem. Aqui a gente tem o nosso primeiro armário, né? Toda a parte de talheres, né? Então fica aqui fica os talheres, fica as xícaras também. Lá no fundo a gente tem um bowl. Uns bowls também que a gente usa para fazer saladas e tudo mais. Aqui a gente tem um arranjo de flores, né? Geralmente a gente usa esse cantinho para a parte de lavagem das louças, né? Então a gente deixa aqui. E aqui a gente tem uma pia comum. Uma pia comum bem grande que nos auxilia na parte de limpezas também, a torneira. E aqui em cima a gente tem a nossa fruteira também, onde a gente guarda as nossas frutas. Agora eu vou mostrar para vocês essa parte do compartimento aqui. Aqui é uma mesa com uma trava também. A gente tira a travinha e ela se transforma numa mesa retrátil que nos auxilia também, principalmente nos jantares, né? Aqui é uma segunda mesa pra gente. Foi uma discussão entre o casal, né? Se a gente colocaria ou não essa mesa. E eu fiz questão de colocar e ela tá fazendo toda a diferença na nossa viagem. Aqui embaixo a gente tem junto uma cadeira portátil que nos auxilia principalmente na parte dos almoços, né? Jantares. A gente fica sentado aqui, facilita na transição aqui do salão. E ela é retrátil, né? O que facilita pra gente. Aqui no fundo a gente tem o nosso porta-pote, onde a gente faz as nossas necessidades quando a gente não tem estrutura. E é um porta-pote muito bom, ele é fácil de higienizar também. Até hoje a gente não teve problemas, então a gente gostou bastante desse porta-pote. E aqui embaixo a gente fica toda a parte das louças, fica também as panelas, fica os pratos. Então aqui é onde que fica toda a parte de estrutura de cozinha pra gente usar no dia a dia. Bom, agora nesses outros 2 compartimentos a gente tem a parte de banhos, né? Então a gente tem a parte de perfumes, desodorantes, cremes. Então toda a parte de higienização fica nesse armário. E no armário de baixo fica toda a nossa parte de eletrônicos, né? Notebooks, carregadores, fones, suportes. Então aqui fica toda a nossa parte de eletrônicos. Aqui em cima a gente tem 4 tomadinhas de 120, né? Aqui a gente tem 4 carregadores USBs, que ajuda também a gente no carregamento de celulares, câmeras e afins. O primeiro botão é da bomba d'água. A gente tem uma bomba d'água que quando a gente aperta o botão, a torneira sai a água, né? E aí a gente tem o segundo botão aqui, que é a parte dos inversores, que o Bruno vai mostrar logo mais, que liga as tomadinhas aqui de 120. Nós temos também um suportezinho para o pano de prata, que fica o nosso pano de prata aqui no cantinho. E essa é a nossa parte da cozinha. Agora a gente tem esses outros armários aqui também, né? Esses 2 primeiros fica toda a nossa parte de alimentação, né? Então fica aqui a nossa despensa, tem tudo de alimentação aqui, a gente tem nesses 2 armários.
E nesse armário aqui é o porta-treco que a gente chama, né? Tem algum notebook aqui que não coube na parte de eletrônicos, tem a parte também de instrumentos também de cozinha, né? Como potes e afins. A gente tem uma mochila aqui cheia de remédios também. Então a gente tem bastante coisa aqui, porque é um armário que vai até o fundo, ele é enorme. Então ele cabe bastante coisa, ele vai até o fundo. Então a gente guarda bastante coisas que a gente não usa tanto no dia a dia, é mais como apoio e suporte durante a viagem. Aqui em cima a gente tem o nosso compartimento aéreo, né? A gente aproveitou ele para a gente colocar coisas que a gente utiliza no dia a dia. Aqui no canto a gente tem os nossos porta-temperos, a gente utiliza também, aqui tem vários compartimentos pequenininhos onde a gente coloca os nossos carregadores, nossos celulares quando a gente está dormindo. Então é um lugar assim que a gente usa também bastante no nosso dia a dia. Nós temos também esse armário aqui que é aéreo, né? Nessa parte do armário aéreo a gente tem toda a parte de roupas, roupas de frio que a gente vai bem preparado. Tem um cobertorzão que a gente chama que é o cobertorzão do Ushuaia. Ele é enorme e bem quentinho. Ele tá a vácuo aqui dentro, além de estar nossas roupas de inverno, né? E aqui também a gente tem um forrinho para quando a gente vai acampar, a gente põe ele. A gente tem as nossas roupas de banho também. A gente tem os panos, né, que a gente usa para limpeza, higienização. Então toda a parte de roupas mais grossas e também que a gente usa menos, a gente coloca nesse armário aéreo. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte do guarda-roupa, né? Aqui fica a parte dos nossos guarda-roupas. Essa parte é o do Bruno e essa parte é a minha. Então aqui cabe bastante roupa e é o suficiente pra gente usar no dia a dia. Aqui no cantinho a gente tem 2 termômetros, né? Pra gente medir a eficiência do isolamento do nossa Kombi Home, né? O de baixo é o que mede a temperatura de dentro da Kombi. E aqui de cima fica a temperatura do lado de fora. Nesse momento, como a Kombi tá toda aberta, a temperatura tá igualada, né? Tá 27 graus. Mas a gente já pegou no lado externo 3 graus e dentro 7 graus da Kombi. Foi lá em... como que chama a cidade? Caiana, no estado de Minas Gerais. Gente, mas foi uma friaca. Então esse termômetro ajuda muito a gente, principalmente, se precaver diante das situações do frio ou do calor extremo. E aqui, gente, a gente tem um sistema de cama que é sofá-cama. É um suporte aqui embaixo que ele é retrátil. Nesse momento ele tá no formato sofá, né? Mas quando a gente puxa para dormir, ele abre e forma um colchão onde a gente consegue dormir. O Bruno agora vai mostrar na prática como que funciona toda essa manobra de formatos de sofá e cama. Fala, meus amigos! Vamos agora mostrar um pouco a parte externa da Kombi. Começando aqui pelo step. O step originalmente da Kombi fica na parte interna da cabine. Então, para a gente ganhar um pouco de espaço lá na cabine, né? A gente fez essa adaptação aqui. Muita gente pensa que é original, mas não. Isso aqui é uma adaptação. Então a gente fez um suporte para colocar o step aqui na parte da frente aqui da Kombi, ganhando mais espaço lá dentro. Pessoal, e aqui nessa parte aqui do assoalho, a parte externa aqui inferior, temos nossa caixa de água. Nossa caixa de água é de 50 litros. A nossa caixa de água a gente usa para basicamente pia, para lavar nossas louças e outras coisas. Então, ela é feita de lata de calha, aquelas latas que fazem calha, fazem rufos. A gente conseguiu achar ela de plástico, só que o frete para nossa cidade era um pouco caro, então fabricamos. E ela, pela experiência que a gente tem na estrada, serviu muito mais, porque a gente abateu no chão e ela não quebra, né? Ela só amassa, deforma, mas não estraga. Bem resistente. E para a gente bombear essa água lá para nossa pia, a gente utilizou aquelas bombinhas que jogam água em para-brisa. É uma bomba de fácil, é uma barata que você acha em qualquer lugar e tem uma vazão de água legal. Então foi bem útil essa bombinha. Nós optamos por não usar uma caixa d'água para água de uso, né? Porque nós acreditamos que vai ser um espaço perdido e vai ser um peso a mais para a Kombi. Eu acho que assim é desnecessário. Se você vai usar aquele espaço ali, use então para levar água limpa, né? Então a gente usa um baldinho retrátil, que a gente sempre que para em algum lugar coloca ele, descarrega algum esgoto, sempre tem algum lugar para a gente descartar essa água. Então a gente não tem um peso ali a mais desnecessário. Pessoal, e aqui temos um bagageiro, onde a gente utiliza esse bagageiro para a gente colocar nossa placa solar de 150 watts. A gente usou só uma
tá legal. A gente também guarda nossas cadeiras de praia aqui, guarda nossa capa para tomar banho e nosso baúzão aqui. Aqui a gente leva peça reserva para Kombi, a gente tem cabo de vela, várias peças que a gente precisa durante a viagem. A gente guarda tudo ali em cima, até um cabeçote tem ali. Pessoal, e começando aqui falando aqui sobre a nossa parte elétrica agora. Aqui nessa parte externa aqui, esse botão a gente usa aqui para ligar essas lâmpadas aqui em cima, pra gente, quando a gente para num lugar escuro, a gente consegue ter uma iluminação melhor. Mais tomadinha 12 volts. Tomadinha 127 aqui para nós carregar nossos notebooks, carregar barbeador. Basicamente a gente usa tudo tomada 12 volts, carregar celular, carregar drone, mas alguns equipamentos ainda precisam de 127. Então aqui tem uma chavinha do inversor, a gente ativa aqui o inversor, já tem energia 127 nessas tomadas. Aqui temos para medir a nossa bateria. Agora, por exemplo, está marcando 11.8, a gente está de manhã, a gente usou bem durante a noite, então está carregando agora pelas nossas placas solar. A gente sempre acompanha que a gente, sempre que está abaixo, a gente antecede, né? Liga nosso carregamento também pelo alternador, para não deixar a bateria cair muito. Aqui, galera, aqui temos equipamento de segurança muito importante. Muitas pessoas, infelizmente, já morreram em motorhomes porque acontece algum vazamento de gás e como o carro é muito pequeno, fechado, você começa a respirar e inalar aquele gás durante a noite dormindo e você não acorda. Simplesmente morre sufocado e não acorda. Várias vezes já aconteceram isso, então a gente optou por ter esse equipamento. Ele sempre dá um alarme quando tem algum vazamento, ó. A gente sempre fecha nosso registro do gás, sempre, toda noite a gente fecha. E ainda tem isso aqui de maneira secundária para evitar qualquer tipo de acidente aí. Muito importante, para fabricar seu motorhome, não esqueça dessa peça. Uma das peças mais importantes da segurança de qualquer motorhome. Galera, aqui dentro do embaixo do nosso banco, tem todo o nosso sistema elétrico. Então é um sistema assim que não pode esquentar muito, não pode sobreaquecer. A gente colocou um controlador de temperatura aqui, ele tem um sensor que mede a temperatura interna e quando chega a determinada temperatura liga duas ventoinhas, dois coolers de computador. Um empurra o ar e outro tira, para fazer a ventilação interna aqui dentro, não deixar nossos equipamentos, bateria, tudo aquecer demais e danificar. Pessoal, e aqui debaixo do nosso baú, debaixo da nossa cama, temos aqui o nosso coração do sistema elétrico, né? Temos uma bateria de 450 amperes, que fornece energia para a gente carregar celulares, notebooks, ligar a nossa geladeira. Olhando aqui na parte de cima tem nosso controlador de carga, que a energia que é gerada para nossa placa solar passa por ele para estabilizar junto com a bateria para fazer a nossa carga. Do lado de cá temos todo o nosso sistema de barramentos, de proteção de contra-curto, de disjuntores, de fusíveis. Então tem que ter, galera, senão muito provável de pegar fogo. Então todo equipamento nosso aqui, todo equipamento, geladeira, tudo tem um fusível de proteção para cada item. E temos dois modos de carregar a nossa bateria. Primeiramente é pela placa solar, luz do sol, e sempre que a gente está ruim de sol, a gente utiliza o alternador também. Só que a gente teve que montar um circuitinho de proteção para a bateria, porque essa bateria é uma bateria estacionária e não foi feita para dar partida no carro, né? Então são baterias diferentes. Então o que a gente fez? A gente isola, no momento da partida, a gente isola a bateria estacionária. Elas só interligam depois que já deu a partida. Então tem esse sisteminha aqui, ó, com um relézinho bem simples. Um relé que faz interligação e essa plaquinha de controle. Então quando eu dou partida, ela faz a contagem de 5 minutos, manda a energia para o nosso relézinho, que faz a interligação da bateria do carro com a bateria da casa. E um espacinho que sobrou aqui no lateral, a gente aproveita para guardar nossos tênis aqui. Tênis de sair, tênis de trilha. Todos os nossos tênis estão aqui, então é um espaço legal. Pessoal, e aqui, ó, tem nosso botão liga e desliga dos LEDs, ó. E além dele ser um botão liga e desliga, ele também é um dimmer. Ele consegue controlar a claridade dos LEDs. Talvez fique muito claro, você quer diminuir um pouco a claridade. Então só você apertar, ó. Clareou bem, e agora eu consigo diminuir a claridade para não ficar aquela luzona na cara da gente. Pessoal, em relação ao nosso isolamento térmico, foi tudo feito de isopor de 10 milímetros. É fácil de achar, é barato e tem uma eficiência bem legal, tem uma eficiência top. É igual aos outros produtos que compra aí na internet, em outros locais, como lã de rocha e tal. É isopor, basicamente isopor. Serve bem bom. E o nosso teto é feito de PVC, forrinho PVC de plástico.
Além de a gente usar o isopor colado no teto, a gente também colocou o forrinho PVC, que é bem leve. Muita gente faz de madeira, mas eu acho que é um peso desnecessário para a Kombi, cara. Se vocês forem fazer um motorhome, vocês têm que pensar nisso, peso. Quanto menos peso, melhor para você. Mais eficiência, menos gasto de gasolina. Aqui na parte da cabine não é muito diferente de outras Kombis, mas a gente fez alguns detalhes que fizeram muita diferença. Uma delas é essa parte do compartimento aqui. Geralmente a Kombi ela vem com essa gavetinha padrão, né? Mas a gente colocou esse suporte que nos auxilia principalmente nas coisas do dia a dia. Então a gente tem aqui óculos, a gente tem a nossa bolsa com os documentos. Então toda a parte de documentação, objetos importantes pra gente, principalmente na estrada, a gente coloca aqui. E a gente tem dois, um do meu lado e um do lado do Bruno também, que facilita na viagem. Além disso, a gente colocou também um suporte de garrafa. A Kombi não tem nem esse suporte. E isso facilita principalmente pra gente, na hora da viagem, se hidratar, que é tão importante, né? Aqui embaixo do meu pé, a gente guarda um suportezinho que facilita muito na hora do banho, né? Geralmente, quando a gente para nos locais, praia, locais que tem bastante areia ou lugares desnivelados, então a gente coloca esse suportezinho que faz a diferença pra gente na hora de tomar um banho. E aqui embaixo a gente guarda o nosso isolante também, que a gente coloca na cabine na hora de dormir, que faz a blindagem aqui do vidro, dando mais privacidade também, além de ajudar no isolamento térmico. Atrás do meu banco a gente utiliza para fazer toda a parte de roupa suja, né? Então a gente tem um saco onde a gente guarda nossas roupas sujas. A gente guarda a nossa mochila, que a gente usa geralmente para fazer trilhas. E aqui tem um colchonete e uma bolsinha com elásticos e mini bands que eu utilizo para fazer exercícios, né? Eu comecei a fazer essa adaptação porque eu fazia academia, né? E eu não queria deixar de fazer, né? Então eu comprei um kitzinho de elásticos e mini bands para me auxiliar. E aí fica tudo aqui atrás do meu banco. Bom, gente, aqui a gente fez dois compartimentos para a gente aproveitar o espaço. Nesse primeiro compartimento a gente coloca extensão, a gente coloca mangueira, a gente coloca tudo que a gente precisa no dia a dia, principalmente no nosso transporte, né? Porque todos os dias a gente precisa alimentar nossa bateria quando não tem energia, a gente precisa abastecer água. Então aqui fica um compartimento de fácil acesso. E nesse segundo compartimento aqui no fundo, ele fica, eu não consigo abrir porque tá travado aqui com as nossas roupas, mas a gente guarda o suporte da cama, a gente guarda ferramentas que a gente também precisa de fácil acesso, né? A gente mostrou em um dos vídeos aí um probleminha que a gente teve. Se você não assistiu, inclusive, vá lá assistir. A gente teve um perrenguinho no motor de partida da Kombi. Então o Bruno já sacou aqui as ferramentas e nos auxiliou bastante na facilidade. Então a gente usou esse compartimento para colocar todas as ferramentas importantes no dia a dia. Além disso, aqui atrás do banco do Bruno, a gente guarda os bonés dele, a coleção de bonés. Inclusive eu queria dar uma curiosidade para vocês. Uma curiosidade super legal, o apelido do Bruno, que ele é muito conhecido na nossa cidade, é de boné. Então muitas pessoas aí provavelmente vai chamar ele de boné e ninguém vai entender, mas é porque é um apelido que só na nossa cidade a família dele chama. Então a gente tem as coleções de bonés e a gente guarda aqui também o suportezinho de balde retrátil, onde a gente coloca toda a parte de descarte da pia e tudo mais. Pessoal, agora vamos mostrar um sistema mais inovador da Kombi. A gente pesquisou, eu pesquisei, não achei em lugar nenhum, acho que é o único no Brasil. Pessoal, e nosso motor é um motor original 1600, é um motor refrigerado a ar, é um motor que gera muito calor. Então a gente estava o quê? Precisando esquentar água. E nosso motor gera muito calor, falamos, ali temos alguma coisinha a ver. Então aqui, galera, nessa parte inferior é o nosso escapamento. E quando eu ponho a mão aqui, ó, durante meia hora aqui tá muito quente, você não consegue pôr a mão aqui, de tão quente que é. Então o que eu fiz? Fiz umas coisas mais antigas que tem, uma serpentina. Comprei 4 metros de cobre, de cano de cobre 5 milímetros. Fui e voltei fazendo uma serpentina mesmo. Então aqui tá nosso galão de 20 litros de água. Com a bombinha, a mesma bombinha que eu tenho para jogar água para pia, essa aqui, ó. Bombinha que você acha em qualquer lugar, muito barata, resistente. Então eu pego essa água do meu reservatório,
bombeio ela esquenta aqui pelo escapamento, ela retorna pro nosso reservatório. E fica nesse processo. Enquanto você está dirigindo e viajando, ela está puxando nossa água, circulando e voltando. Circula, volta. Com esse temporizador aqui. Então ele fica 1 minuto girando, fica 1 minuto parado esquentando. Fica 1 minuto girando. Cara, e a gente já conseguiu aqui 50 graus de temperatura. Esquenta muito. Meia hora de viagem você tem uma água suficiente para tomar um banho. E tranquilo, está funcionando perfeitamente. Os caninhos não deu vazamento. E a água bem boa para tomar um banho. A nossa Kombi é um espaço bem limitado, né, galera? Tem aqueles aquecedor Lorenzetti a gás que você pode pôr. Mas sim, é um espaço a mais ali que você vai ter que colocar dentro da Kombi, que é um espaço bem limitado. Então esse sisteminha aqui único no Brasil, vou até patentear. Funciona perfeitamente, pode fazer na sua aí. Pessoal, e com a nossa água quentinha, é só tomar um banho. A gente tem a nossa duchinha aqui, ó. A gente comprou no Mercado Livre, bem simples. E eu coloquei esse cano aqui, ele é de ar comprimido de caminhão. Ele é sanfonado, né? E ele estica muito, então você consegue chegar bem longe da Kombi. E na ponta aqui tem uma tomadinha, que a gente joga tudo aqui dentro da nossa banho aqui para tomar banho. E água quentinha para tomar banho. Top! Depois é só entrar na nossa capa da invisibilidade aqui. E tomar aquele banhozinho, ó. Top! Galera, e tirando aqui o nosso sistema de água de banho aqui, a gente só adaptou a mais aqui a bola extintora. Para quem conhece Kombi, Fusca aí, sabe que uns defeitos aí da Kombi é pegar fogo, né? Então a gente adaptou essa aqui para ter uma segurança a mais. Tirando isso, o motorzinho original da Kombi, normal, sem grandes modificações. E esse é o vídeo, pessoal, da nosso tour na Kombinha Chico. A gente fez ela toda compensado naval de 10, 15, a gente usou o que mais? 10 e 15 basicamente, a gente usou 15 para fazer a cama, para ficar mais resistente, a cama e o chão, né? E de 10 para fazer os móveis. A gente levou ao todo 1 ano para construir a Kombinha. A gente trabalhava durante a semana e nos fins de semana a gente construía ela. Sábado, domingo, feriado. Então a gente começou em julho, a gente só foi terminar em julho desse ano. E depois a gente já deu início aí à viagem. E a gente fez cada detalhe muito pensado, né? Foi 5 anos planejando, 5 anos estudando as combinhas de todos os canais, até a gente chegar num formato que adaptava melhor ao que a gente tinha como necessidade. O Bruno, como engenheiro, estudou bastante coisas assim do que a gente poderia fazer, tanto para auxiliar a gente nas nossas necessidades do dia a dia, né, como o próprio banho, que era algo que a gente queria muito, né, não ficar sem banho. E a gente via muitos combeiros ficando 2, 3, 5 dias sem tomar banho. Então essa foi uma prioridade pra gente. Então a gente levou esse tempo que foi muito importante pra gente amadurecer a ideia também, mas também estruturar a Kombi no formato que adequasse ao que a gente precisava. E a gente está muito feliz de apresentar a nossa Kombinha Chico para vocês e espero que sirva de inspiração para também vocês montarem a Kombinha de vocês e saírem aí rumo ao caminho que vocês acharem que seja viável e que cabe dentro dos seus sonhos, né? E não se esqueçam, se você tem um sonho, se você tem algo ali no seu coração, é porque é para você realizar. Então corra atrás dos seus sonhos e viva essa experiência que é tão legal e tão diferente e tão enriquecedor que está sendo não só para nós e que vocês também possam viver. Isso aí, galera. É isso aí. Falou tudo já. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.